Olá! Sabe aquela tensão que a gente sente entre uma verdade bem dura e, ao mesmo tempo, uma esperança profunda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que viveu isso na pele, o profeta Jeremias. O livro dele é, uau, uma mensagem super poderosa de juízo, sim, mas também de uma esperança que, olha, se recusa a morrer. E para a gente já começar a sentir o clima, olha só essa ideia central do livro. Jeremias descreve a palavra de Deus como um fogo no coração, sabe? Algo que simplesmente não dava para segurar. É essa urgência, essa queimação que move toda a profecia dele. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai ver essa balança entre juízo e esperança, a fidelidade de Jeremias no meio da crise, a crítica dele à hipocrisia versus a fé genuína, a grande promessa do novo pacto e, por fim, um chamado à resposta pessoal para a gente hoje. Então, bora começar por essa primeira grande tensão que define o livro todo, o conflito entre juízo e esperança. Sabe, muita gente pensa em Jeremias só como o profeta da desgraça, né? Mas a mensagem dele era, na verdade, muito mais complexa, cheia de detalhes. O que é incrível aqui é como esses dois temas, que parecem opostos, na verdade se equilibram. De um lado, a gente tem o juízo. É um chamado urgente para o arrependimento, porque a destruição estava batendo na porta. Mas, e isso é o ponto-chave, não era para acabar com tudo. Era como um fogo que purifica. Aí, do outro lado, na esperança, vem a promessa de renovação, de restauração, tudo isso baseado no amor de Deus. Ou seja, a disciplina era para consertar e não para destruir de vez. E olha, essa mensagem de juízo e esperança não foi só um discurso bonito para Jeremias, não. Teve um custo pessoal e um custo altíssimo. Agora, a gente vai ver um pouco sobre a fidelidade dele no meio de toda essa crise e o custo que ele pagou por esse chamado. A vida dele foi, sinceramente, uma sequência de problemas. Ele foi rejeitado por todo mundo, pelo povo, pelos líderes, foi perseguido de verdade por causa da sua mensagem. E o resultado? Abandono, isolamento, uma angústia pessoal gigantesca. E o ponto aqui é que essa perseverança toda é um testemunho muito forte de que a fidelidade, mesmo sendo cara, é sustentada pela graça. Isso tudo levanta uma pergunta essencial, né? Como que a fé aguenta o tranco? Como ela resiste a tanta pressão, tanto de fora quanto de dentro? A jornada de Jeremias é um convite para a gente pensar na força que a gente precisa para manter as nossas convicções quando tudo ao redor parece que vai desabar. Agora a gente entra num ponto que Jeremias batia muito forte, a crítica dele às práticas religiosas vazias. É importante entender, ele não era contra a religião em si, mas contra a hipocrisia, a fachada. E aqui a gente vê o contraste que ele desenhava. De um lado, a hipocrisia religiosa. Sabe, aquela confiança só nos rituais, nas práticas externas. Um culto super formal, mas que no fundo ignorava o pecado. E do outro lado, o que ele clamava era por uma fé genuína, de verdade. Um coração que se volta para Deus. Uma espiritualidade autêntica, que transforma a vida de dentro para fora. E isso, claro, traz outra pergunta direta para a gente. A nossa fé é só da boca para fora, só formalidade? Ou ela realmente transforma quem a gente é? É um convite para a gente olhar para dentro, sabe? E avaliar a autenticidade da nossa caminhada. Ok, agora a gente chega no coração da mensagem de esperança de Jeremias. É um verdadeiro ponto de virada, a promessa do novo pacto. E olha, essa é uma das profecias mais importantes e fundamentais para toda a fé cristã. Mas o que é esse tal de novo pacto? Bom, é basicamente uma promessa de Deus de fazer uma transformação por dentro, de criar uma comunhão de verdade. Como? Escrevendo a sua lei direto no coração das pessoas. A ideia muda completamente. Não é mais sobre seguir uma lista de regras externas, mas sobre uma mudança interna, de relacionamento. E o impacto disso é gigantesco, como a gente pode ver. Primeiro, a lei no coração. Isso significa que a nossa bússola moral, a nossa orientação, passa a ser interna. Segundo, transformação interior. É o Espírito agindo e mudando a gente de dentro para fora. E terceiro, uma comunhão verdadeira, ou seja, um relacionamento direto, pessoal com Deus. Isso é basicamente a base da vida cristã. Beleza. Agora, na nossa parte final, vamos trazer tudo isso para os dias de hoje. Como é que a mensagem de Jeremias conversa com a gente? Porque o livro dele não é só uma história antiga, não. É um chamado que continua ecoando. Pensa só, Jeremias ia para Deus com uma honestidade brutal, sabe? Ele derramava toda a sua dor, mas também mostrava sua confiança. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente.
Nos momentos de crise, a gente se mantém firme na oração? A gente usa esse canal para buscar força, para ser sincero? O próprio Jeremias, no começo, hesitou. Ele não queria essa missão. Mas lembra daquele fogo no coração que ele não conseguia apagar? Então, a pergunta é como a gente responde a um chamado, mesmo quando rola aquela relutância, aquele medo? O livro nos lembra que a capacitação vem de Deus. E por último, a mensagem toda é um convite para a gente viver com integridade. A gente vive de um jeito que mostra a graça de Deus no mundo? O chamado de Jeremias continua ecoando, sabe? É um convite à fidelidade, à perseverança e, claro, à esperança. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. A jornada de Jeremias foi marcada por dor, sim, mas também por muita coragem e uma esperança que não se abalava. E isso nos desafia. Olhando para as crises de hoje, para os nossos desafios, qual é a verdade que queima dentro da gente, aquela que é impossível de segurar?